Um enorme salto de qualidade. Essa frase resume muito bem o que irá acontecer com esse elenco do Vasco caso todos os atletas que hoje negociem com o Cruz Maltino se tornem reforços. E nesse Acorda Vascão, o primeiro vídeo deste domingo, iremos trazer a você que está aí do outro lado tudo o que está acontecendo nesse momento entre Vasco e os nomes negociados. Como estão as negociações? Vai fechar? Não vai fechar? Conversas estão em estágio inicial, avançado? O que falta? A gente vai esclarecer tudo isso a vocês aqui neste vídeo. Falaremos sobre Gustavo Cuéllar, falaremos sobre Fernando, volante que hoje pertence ao Sevilla e tem passagem por Manchester City, Porto, Galatasaray. Falaremos também sobre Fran Sérgio, Lianco, Manuel Lanzini e alguns outros nomes. Um Acorda Vascão muito movimentado e cheio de informações importantes para você, torcedor vascaíno, nessa janela de transferências que tem tudo para empolgar e muito ao torcedor. A gente, é claro, antes de começar, como sempre fazemos aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Pois o momento é triste com relação à bola, futebol jogado, preocupante inclusive, mas tratando de mercado, o Vasco vem tomando uma outra postura com relação à primeira janela. Para quem especulou há alguns meses atrás, nomes como Rauan Cruz, Gabriel Carabarral, Matheus Cocão, estar falando nesses vídeos sobre Fernando, Manuel Lanzini, Lianco, mostra que de fato a postura do Cruz Maltino hoje na janela de transferências é completamente outra. Então, para que você não perca nada se tratando de Vasco, se inscreva no canal. Tenho certeza que você aí do outro lado curte o canal do Gigante Vasco, assiste diariamente o nosso conteúdo e ainda não é inscrito. Sua inscrição é importante pra caramba pro nosso canal, muito importante mesmo. Então, faça parte de verdade agora da nossa família, se inscrevendo aqui embaixo. Além disso, é claro, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar a divulgação desse vídeo e deixe aí nos comentários se você está gostando, né, da forma como o Vasco está agindo no mercado. E só para finalizar essa introdução, você me dá um voto de confiança, que está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece ainda e está meio na dúvida de como será esse conteúdo. Fique aqui 3 dias no canal. Se no terceiro dia você não gostar, se desinscreva. Vamos fechar assim? Então se inscreve agora. Se daqui a 3 dias você vê que não gostou do canal, aí você se desinscreve e nunca mais volta mais. Tranquilo? Mas eu duvido que você saia, que a gente aqui tem muito profissionalismo, um trabalho sério, realmente de vascaíno pra vascaíno. Porém, vambora, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui logo o Este Acorda Vascão, trazendo informações importantes sobre o mercado, mas antes, como eu gosto de fazer, contextualizando. O que acontece, torcedor? O Vasco lá na primeira janela de transferências tinha um modo de atacar o mercado. Qual era esse modo, o modelo que o Vasco utilizou para conseguir reforçar o seu elenco? Comprar. O Vasco todo ano, no mês de agosto, irá receber 190 milhões para investir. O Vasco no ano passado recebeu esse dinheiro, 190 milhões. Porém, como o Vasco já havia recebido, num acordo feito com a 777, 70 milhões num empréstimo ponte, o Vasco recebeu apenas 120. Desse dinheiro, dos 120 milhões de reais recebidos em agosto de 2022, 109 foram utilizados nessa janela de transferências. 109 milhões de reais em papel foi aquilo que o Vasco, entre aspas, gastou. Porque como alguns atletas foram parcelados, alguns outros o Vasco nem pagou, gastou entre aspas mesmo. Porém, 109 milhões foi o valor total que o Vasco gastou em contratações. O Vasco comprou direitos econômicos. Orediano, Léo Jardim, Léo Pelé, Lucas Piton, Pumita, Jair e alguns outros atletas. Essa foi a forma que o Vasco utilizou para atacar o mercado lá na primeira janela. Nessa, a forma será outra. O Vasco não irá atacar o mercado do futebol brasileiro, e quando eu falo atacar, é investir, é contratar, é reforçar o seu elenco através de compra de direitos econômicos federativos. Isso não irá acontecer, torcedor. Pode acontecer? Pode sim. Mas dificilmente, só se for uma grande oportunidade, só se for um baixo investimento. O Vasco não quer investir nessa janela de transferências, até porque hoje, nessa janela, o Vasco não tem muita grana para investir. O dinheiro o Vasco irá receber em agosto, ainda faltam 2 meses. Essa grana forte que o Vasco terá será utilizada mesmo para contratar apenas na janela do ano que vem, que vai abrir o ano novamente a temporada, e o Vasco vai de fato atacar mais forte ainda no mercado pensando em 2024. Então, para que isso possa acontecer nessa janela, ou seja, o Vasco possa continuar contratando, o Vasco vai utilizar
essa estratégia de não investir em compras, mas investir em altos salários. E é exatamente por isso que outros tipos de nomes vêm sendo negociados. O Vasco hoje negocia com jogadores de outra prateleira, jogadores de futebol europeu, jogadores que dariam exatamente o que eu falei lá no início do vídeo, um salto de qualidade a esse elenco. Por isso nomes como Cuéllar, Fernando, Lianco, e vários outros, né, Manuel Lanzini, por exemplo, vêm sendo falados, porque são nomes que estão livres no mercado, nomes que o Vasco tem a possibilidade de conseguir um empréstimo, nomes, porém, que recebem um alto salário, algo que o Vasco está disposto a fazer. E isso irá acontecer. O Vasco vai pagar altos salários. O Vasco tem o objetivo de, nesta janela, aumentar a sua folha salarial em 25%. Essa é a expectativa. E ontem tivemos algumas informações, eu faço questão de a partir de agora iniciar a trazer a vocês e esclarecer tudo o que está acontecendo com esses nomes que já foram especulados no nosso Cruz Maltino. Quero falar primeiramente sobre o sistema defensivo. Ontem eu falei a vocês sobre a situação da zaga hoje do Vasco. Falei isso no Boa Noite Gigante. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. A situação do Vasco hoje é a seguinte. O Vasco tem o Zé Vitor, o Vasco tem, pelo lado esquerdo, Zé Vitor e Léo. Pelo lado direito, o Vasco conta com Capasso, que está lesionado, Robson, que não tem a confiança e não deve mais atuar com a camisa do Vasco. O Vasco até tentou ver modos viáveis de fazer com que ele retornasse ao Lille, mas é uma multa rescisória muito alta e o Vasco não quer gastar essa grana, então vai deixar, entre aspas, ele de molho dentro do elenco. Não vai ser um jogador que mais o Vasco irá contar, ele está fora dos planos, inclusive, da diretoria. E conta também com o Miranda, um jogador que hoje o Vasco, de maneira semelhante com o Robson, não está mais nos planos. O Vasco até busca uma forma de emprestá-lo, vendê-lo, valorizar o atleta no mercado. E o Lincoln, que é um jogador do sub-20, mas vai acabar sendo titular contra o Goiás na próxima quinta. Esse é o panorama geral do sistema defensivo. Então, automaticamente, o Vasco precisa ir ao mercado e contratar atletas para esse setor. Um nome, que é o Lianco, de 26 anos, está bastante avançado. Qual é a situação do Lianco, torcedor? O Vasco entregou uma proposta ao Lianco. A proposta agradou. O projeto entregue ao Vasco da Gama ao Lianco agradou e muito. O Vasco chegou a fazer uma consulta a ele lá no início do ano, mas pelo fato de estar no meio da temporada do futebol inglês, o Lianco é um jogador importante para o Southampton. Southampton disputando ali o não rebaixamento, tendo o Lianco como esse pilar do sistema defensivo. Southampton deu uma travada. Só queria a venda naquele período. Hoje, com a queda do Southampton, a situação é diferente. O Vasco enviou uma proposta e agradou o Lianco. Entre Vasco e Lianco está tudo certo, porém ainda não está certo com o Southampton. Hoje o Vasco depende de um sim do clube inglês. O Vasco já enviou a proposta e hoje aguarda o sim. Qual é essa proposta, Lucas? Um empréstimo até o dia 30 de junho de 2024. O empréstimo sendo pago ao clube inglês 1 milhão de euros, 5 milhões e 200 mil reais. Se o Lianco, durante esse período de empréstimo de um ano, aqui no Vasco, bater metas, no caso jogos, colocação em competições e algumas outras metas colocadas em contrato, o Vasco terá que comprar o passe do Lianco. 5 milhões de euros. Trazendo para nossa moeda, aliás, 4 milhões de euros. Trazendo para nossa moeda, algo em torno de 20 a 22 milhões de reais. Valor total que ultrapassa os 25 milhões de reais. Esse seria o valor que o Vasco iria pagar ao Southampton por toda a contratação do jogador. O Southampton de início se mostrou empolgado, gostou da proposta, mas ainda não respondeu. E é isso que falta para o Vasco acertar, oficializar a contratação do zagueiro. Pouco. Quem está envolvido na negociação confirma que o otimismo é grande para fechar com esse zagueiro. Há muito otimismo para que o Lianco se torne um jogador do Vasco. Inclusive o próprio empresário do atleta e pai, que é o Marcelo Vojnovic, nessa última semana chegou a fazer uma postagem nas redes sociais de 4 camisas. 3 delas, uma do Brasil, outra do Torino e outra do Bolonha. O Lianco atuou Seleção Brasileira, Torino e Bolonha. E dentre as 4 camisas tinha o Vasco. O que a camisa do Vasco estaria fazendo ali se o Lianco não atuou com a camisa do Vasco? Então foi um joguinho, uma pista para o torcedor vascaíno, mostrando que as chances são reais do Lianco ser esse reforço do Vasco. Então, atualização importante, grande chance de 100%, 90% realmente é a porcentagem do Lianco vestir a camisa do Vasco. Aguarda apenas o sim do Southampton. Porém, o Vasco não irá parar por aí no seu sistema defensivo. Ontem tivemos uma informação importante sobre a situação desse sistema defensivo do Vasco, pois além do Lianco, informações do canal Atenção Vascaínos, é que o Vasco ainda busca outro zagueiro para essa janela de transferências. Um zagueiro, inclusive, grande. Essa foi a apuração realizada pelo jornalista Flávio Dias, que o Vasco está buscando um outro zagueiro grande para a posição. Ou seja, o Vasco não irá parar
no elenco. O Vasco tem esse problema no sistema defensivo. E aí você pode me perguntar, Lucas, quem você acha que pode ser esse nome? Balbuena foi um jogador especulado alguns dias atrás, com a informação que nós trouxemos aqui sobre o Balbuena. Uma informação através de uma grande apuração, inclusive do Lucas Pedrosa. Balbuena é um nome que interessa, Balbuena é um nome que o Vasco procurou, Balbuena é um jogador que pertence ao Spartak Moscou, tem contrato com o clube russo até 2025, mas ele não quer voltar para a Rússia. O jogador que hoje pertence ao Corinthians tem contrato com o clube paulista até o dia 30. O Vasco procurou o jogador, procurou o Spartak Moscou, quer a sua contratação. Que impede hoje? Volta o salário. Balbuena pediu mais de R$1 milhão. Esse valor o Vasco não paga. Então quer dizer que o Vasco saiu da negociação? Não. O Vasco não vai, entre aspas, levantar da mesa das negociações até que ela for concretizada. Ou com o Vasco ou com algum outro clube. Enquanto ainda tiver chance do Vasco contratar, o Vasco vai acompanhar a situação de perto. O Vasco acredita que ele pediu R$1 milhão hoje, mas a janela nem abriu ainda. De 15 a 20 dias muita coisa pode mudar. Então exatamente por isso o Vasco vai acompanhar. Se o Balbuena virar daqui a 10 dias e falar, eu quero 700... a conversa muda e o Vasco pode tentar fechar a sua contratação. Então esse outro grande zagueiro pode ser o Balbuena, pode ser o Júnior Alonso, não sei, um sonho distante, um jogador que está livre no mercado hoje e foi oferecido ao Vasco lá no início do ano. Então são jogadores que o Vasco analisa e pode pintar no Gigante da Colina. Sobre posição, rapidamente, o Capasso é um jogador que pode atuar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. No Atlético Tucumã, nessa última temporada, o Capasso atuou pelo lado esquerdo. Ele era um atleta que não atuava pelo lado direito, mesmo sendo destro. Então, vindo um jogador, zagueiro, que atue pelo lado direito também não seria problemático, porque o Capasso é esse atleta que atua mais pelo lado esquerdo, sente mais à vontade por ali, mesmo sendo destro do que o lado direito do campo. Então, essa é a informação que nós temos. Jogadores de muita qualidade, jogadores que realmente iriam dar esse salto de qualidade ao sistema defensivo. E sobre meio pra frente, zaga pra frente, temos alguns nomes: Fran Sérgio, Cuéllar, Horman, Campuzano e ontem o Fernando. Primeiramente é importante a gente trazer a informação da seguinte maneira: Vasco fechando com o Fernando, Cuéllar, Fran Sérgio e Campuzano. Esqueçam esses três nomes. Vasco busca um primeiro volante titular, de qualidade. Vindo ele, o Vasco não vai procurar outro. E esse nome, por enquanto, realmente o que tem mais chance de acontecer é que seja o Fernando. Porém, antes eu gosto de informar, contextualizar. Então, vamos por parte. Qual era o plano do Vasco? Gustavo Cuéllar, um volante hoje de bastante qualidade. O Cuéllar hoje é um atleta que pertence ao Al-Ahly, tem 30 anos. Além do Al-Ahly, tem passagens pelo West Ham da Inglaterra, tem passagens por Flamengo, tem passagens por Deportivo Cali, Júnior Barranquilla da Colômbia e algumas outras, e seleção colombiana, perdão. Um jogador rodado, um jogador de qualidade, é um jogador realmente diferenciado, um jogador que empolga qualquer torcedor vascaíno. Porém, é um atleta que negocia hoje com 3 clubes do futebol brasileiro. Teve conversa: Corinthians, Internacional e Vasco. Vasco e Inter se acertaram muito perto ali do que queria dar ao Cuéllar, R$700 mil. O Corinthians chegou com uma bolada muito grande, 1.200.000. Se aproximou, o Cuéllar se interessou pela proposta. Mas hoje é um entrave muito grande entre Corinthians e Al-Ahly, clube que detém os direitos econômicos do jogador. O Al-Ahly quer 12 milhões de reais para vender o Cuéllar. O Corinthians ainda não se acertou com esse valor, então nesse momento a negociação está de fato emperrada. Tem em mãos ainda a oferta do Vasco, tem em mãos ainda a oferta do Internacional, mas hoje a oferta que mais o agrada é a do Corinthians. Porém o Corinthians está emperrado com o Al-Ahly quando se trata da venda do jogador. Quer dizer então que o Cuéllar não vestirá a camisa do Corinthians? Pode ser que sim, pode ser que ele permaneça na Al-Ahly, porém hoje a situação é complicada. Ao saber que o Cuéllar iria fechar com o Corinthians, o Vasco saiu um pouco da negociação e automaticamente outros nomes começaram a aparecer. Dentre esses nomes, Horman Campuzano, um nome que inclusive aparece há muito tempo e a gente já trouxe aqui no canal. Horman Campuzano é um volante que pertence ao Boca e estava emprestado ao Giresunspor, um clube do futebol turco, no qual o Serginho chegará, inclusive. Porém, o Horman Campuzano é hoje um nome do Boca Juniors, que o Boca Juniors quer a sua venda. O Vasco não pagará, praticamente descartado. Fran Sérgio, volante do Bordeaux, um jogador também de muita qualidade, rodado de Braga, rodado por Bordeaux, muitos outros clubes aqui do futebol brasileiro e internacional, 32 anos de idade, um nome que foi especulado nesses últimos dias. Qual é a situação do Fran Sérgio? Um jogador que foi oferecido na janela do início do ano, no início de 2023, jogador hoje que não tem esse grande interesse do Vasco. Tá na lista ali de nomes da posição, mas não interessa, pois hoje o Vasco, a partir do momento que avançou nas negociações com o Fernando, o nome que a gente vai falar agora, realmente
se distanciou desses outros nomes. Cuéllar, Fran Sérgio e também Roman Campuzano. E qual é a situação do Fernando? Fernando, gente, é um jogador de muita qualidade. Fernando é um jogador de 35 anos, é um jogador diferente. Um jogador que é experiente, é um atleta que vai dar um nível, um salto de qualidade a esse elenco do Vasco absurdo. Vai dar um nível, vai subir o nível do elenco do Vasco. E eu falo aqui a vocês, o Fernando é mais bola que o Cuéllar. Fernando é um jogador com passagens por City, Porto, Sevilla e também Galatasaray. Em todos os clubes que o Fernando passou, ele foi campeão. Ele é o último campeão da Liga Europa com a camisa do Sevilla. É um jogador diferente, um jogador de prateleira. E qual a informação que temos? Que o Fernando, ao ouvir o projeto do Vasco, ele gostou muito. O Vasco iniciou as negociações com esse volante nos últimos dias. As negociações vêm avançando, elas estão sendo hoje comandadas pelo diretor executivo Paulo Brax. E a expectativa é que venha a ter um desfecho positivo nessa próxima semana. Fernando, ao ouvir o projeto, gostou muito do projeto do Vasco, gente. Segundo informações lá do jornalista Joel Silva, o Fernando hoje, ao ouvir o projeto, se sentiu completamente motivado de ser um dos pilares do Vasco em construção. Ser um desses líderes, um desses nomes que marcará a história com a camisa do Cruz Maltino. Essa é a informação que temos. Então, o jogador que já ouviu o projeto, já gostou e não tem um salário alto. Ontem eu fui dar uma olhada e lá no site Salary Sport eu consegui dar uma olhada em quanto o Fernando recebia vestindo a camisa do Sevilla. Anualmente ele recebia algo em torno de 12 milhões de reais. Ou seja, no Sevilla ele não ganhava mais de 1 milhão e 50 reais por mês, exatamente isso. Algo em torno de 1 milhão de reais por mês que o Fernando recebia. Com 35 anos ele vem ao Brasil recebendo menos. Então o Vasco, o que ofereceu ao Cuéllar, que é 700 mil reais, provavelmente ofereceu ao Fernando e o Fernando gostou do salário. Um valor bom. Um valor importante, um valor alto. O valor que seria pago ao Cuéllar será pago a um jogador de mais qualidade que é o Fernando, na minha opinião. Então, agradou, encantou. O jogador hoje quer vestir a camisa do Vasco da Gama e as informações que chegam é que ele é também um torcedor do Vasco. Pois ontem, o jornalista Emerson Rocha, através de uma grande apuração também, teve contato de algumas pessoas que são lá de Alto Paraíso. E como tá aparecendo aí a vocês, ele diz assim, ó: conheço uma pessoa de lá que me adiantou, a família é cheia de vascaínos. Então, realmente, torcedor, a família do Fernando é cheia de torcedores do Vasco. E algo que traz ainda mais essa certeza de que ele é um torcedor do Vasco foi o que aconteceu enquanto ele vestia a camisa do Manchester City. Pois uma entrevista ao canal do clube, na apresentação, em um vídeo publicado há 7 anos atrás, ele revelou que recebeu uma camisa do Vasco do seu pai quando ainda era criança. O pai dele é vascaíno. Ele diz assim durante a entrevista, abre aspas: minha primeira camiseta, por incrível que pareça, foi uma camiseta do Vasco. Foi o meu pai que me deu. Meu pai, por ser vascaíno, me deu essa camisa. Então, volto a repetir, tudo indica que o Fernando é um torcedor do Vasco. Então, além, é claro, do projeto apresentado, o que pode ter encantado é o fato de vestir a camisa do seu clube do coração. Ter um jogador como esse, sendo vascaíno, sendo esse pilar do sistema de meio campo do Vasco, tendo esse pilar da reconstrução, como ele gostou de ouvir, será importantíssimo para subir a qualidade do elenco, aumentar a qualidade do elenco, dar qualidade, dar esse salto gigantesco e, além de tudo, trazer ao elenco o que é ser Vasco. Então, se eu já gostava do nome do Fernando pelas conquistas, pelas camisas que ele vestiu, hoje me agrada ainda mais por saber que as chances são altas dele ser mais um torcedor vascaíno igual a nós dentro do elenco. E para finalizar aqui rapidamente, falar sobre Manuel Lanzini, qual a informação que temos a trazer aqui e atualizar a vocês. O Vasco, de fato, o torcedor iniciou as negociações para contar com o Manuel Lanzini, é um dos principais alvos do Vasco nessa janela de transferências, o nome que o Vasco busca para ser esse camisa 10. Hoje o Vasco não tem um camisa 10 no elenco, o número 10 está guardado para essa próxima janela. E o Vasco tem o desejo de dar essa 10 ao Manuel Lanzini. Ele é o camisa 10, inclusive, que o Paulo Brax, há algumas semanas atrás, na entrevista coletiva que deu, que deixou bem claro que o Vasco negociava com o jogador, mas que a imprensa, ninguém poderia saber quem era. Era um nome que não poderia ser vazado, pois poderia acabar dificultando as negociações. Esse é o nome que o Vasco negociava algumas semanas atrás, Manuel Lanzini. As negociações seguem, o jogador está completamente descartado de uma chegada ao River Plate, tem proposta na mesa da Turquia, do mundo árabe, do futebol brasileiro, e o Vasco da Gama é um desses clubes que se interessam. O Vasco negocia com o seu empresário. Como o Pedrosa falou, há esperança, não otimismo, mas o Vasco quer muito o Manuel Lanzini. Ele que, durante o período do West Ham, recebia uma alta bolada, em torno de 20 milhões de reais anuais, mas para vestir a camisa de outro clube ele deseja ter uma média salarial de 10 a 16 milhões com luvas. Valor não tão alto,
Essa é a minha opinião. 10 a 16 milhões de reais para um jogador como o Manuel Lanzini vale a pena pagar. Anual. Então, vamos ficar de olho, chances grandes aí realmente fechar. E aí, só para fechar, né? Porque a gente fala muito de nomes. Eu vi ontem algo muito legal lá do Corinthians Informa, numa página das redes sociais, que fala sobre como ficaria o time do Vasco caso os nomes que estão sendo especulados fechassem. Léo Jardim no gol, Lianco e Léo na zaga, Piton na esquerda, Pumita na direita, Fernando e Jair formando a dupla de volantes, que seria uma das melhores do futebol brasileiro, Lanzini à frente deles, e uma trinca ofensiva com Pedro Raul, Rayão, Peck ali do lado direito e esse atacante que ainda chegará. O Serginho já está fechado, mas não vem para ser titular, vem para compor elenco. Então temos muitos nomes bons aí sendo especulados. Salto de qualidade vai acontecer. Vasco finalmente olhou para essa janela e viu que era necessário investir mais alto, mais pesado em grandes jogadores. E é isso que está acontecendo. Te anima, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui. Se foi a Corda Vascão, apenas o primeiro vídeo, mais longo do que o normal. Porém, voltaremos aí na parte da tarde com Fala Gigante e, é claro, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo. Como sempre falamos, saudações vascaínas.